dia, luz do dia! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa comigo, Débora Jazini, na Madrugada Astral e na Vibe Mundial. E hoje eu tenho o prazer de receber o Marcelo Deodébio. Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Débora? É um prazerzão estar aqui. Muito obrigada. Antes nós vamos contar tudo sobre Sofia, vamos falar da Mystic Fair, os lançamentos. Ele estava me contando quando nós estávamos esperando o estúdio. Gente, tem muita coisa bacana vindo por aí e é de pirar, tá? Mas para você que ainda não reservou o seu Réveillon conosco, fique esperto, porque só temos 2 vagas para o Réveillon em São Tomé das Letras, na Pousada Soindara, com ceia, o melhor pão de queijo da face da terra. Você gosta de pão de queijo? Adoro. Nossa, lá você vai ficar fã. Muito bem. Então, se você sentiu o chamado, nós temos 2 vagas apenas. Entre em contato no 11 99850 7946. Deve ser muito legal. É muito legal a fazenda, porque, primeiro, tudo é orgânico, o café é plantado, o mel é de lá, eles têm apiário. Nossa. E as verduras, as frutas nem tanto, mas todas as geleias são tem de jabuticaba, tem também os licores. E o pão de queijo... férias da civilização e ir para lá para descansar. Porque fica a 12 quilômetros da cidade. Uhum. E tem uma cachoeira lindíssima. Maravilhoso. Assim, é cachoeira de ritual, de ficar, assim, em estado de graça. Bom, eu sou suspeita. Maravilhoso. Eu perdi o número de vezes que eu fui para lá. Agora eu já não conto mais, já me sinto parte. Mas tem uma coisa interessante, São Tomé. Quando nós chegamos num determinado ponto da cidade que nós vamos para a pousada, a gente sempre tem que pedir licença. Aí é bom. Tem que pedir licença e quando sai a gente pede licença também, porque é uma energia fantástico. Diferente. Você já esteve lá alguma vez? Eu tive já faz uns anos em São Tomé para visitar as cavernas e lá é maravilhoso, maravilhoso. Você chegou aí para Sobradinho também? Eu não vou lembrar. Tá, mas não tem problema. Eu visitei a cidade, assim, umas cavernas. Você foi para Sobradinho, com certeza. Mas vamos lá. Marcelo, conte-me tudo, não me esconda nada. E vamos lá à nossa primeira questão, que nós estávamos lá falando, né, antes da gente começar. Então, para quem ainda não te conhece, né, não sabe quem é Marcelo Deodébio, vai conhecer um pouquinho mais a respeito. Como é que você define o seu propósito de trabalho dentro da tradição iniciática e da magia como um caminho de autoconhecimento? Depois de 35 anos, eu descobri que eu sou o porteiro. Porteiro? Essa é a ideia, porque, na verdade, assim, eu tenho tanta gente que vem falar comigo, tanta gente, e é normalmente o pessoal que acabou de ou sair da igreja, ou está buscando a magia, ou descobriu que existe, ou está entrando nesse mundo, ou comprou o livro de cabala, ou entrou pelo RPG, e aí fica perdido, né? E aí a gente tem o Projeto Mayhem, que ele serve mais ou menos como um guia para colocar essas pessoas no eixo. E aí, é bom que você perguntou isso, porque tem tudo a ver com o propósito até mesmo do Sofia, né? Sim. Porque a gente apresenta, então, por exemplo, eu tenho o programa que eu entrevisto o pessoal, já entrevistei a Débora várias vezes também. Com certeza. E o que a gente faz no programa? Passou de 600 entrevistas. A gente entrevista quem? Tipo, o grão-mestre da maçonaria, um cara da Umbanda, um cara da Quimbanda, o cara do budismo, um cara do druidismo, alguém do satanismo... Todos os ismos que imaginar de religião, de filosofia e tal, a gente abre espaço para o leitor que está me acompanhando, ele vai conhecer todas essas vertentes. E aí a pessoa vai poder escolher alguém para ser o guia, mas com segurança. Então a gente meio que faz uma curadoria. Isso, uma curadoria. E dentro dessa curadoria tem algum critério? Vocês vão
conhecendo as pessoas antes? Como... A gente vai atrás e, tipo, depois de 30 anos a gente já viu de tudo, né? Eu imagino. Então, a gente sempre pega a pessoa e fala assim, putz, precisamos de alguém para falar, sei lá, de baralho cigano. Aí a gente vai atrás, descobre quem tem, pega alguém que tem 30, 40 anos dentro do mercado, que escreveu livro, que tem técnica e tal. Aí escolhe essas pessoas, aí entrevista. E aí a gente vai separando por playlist. Então, por exemplo, você vai pegar astrólogo, a gente já entrevistou, tipo, todos os principais astrólogos do Brasil. E, na verdade, assim, não é para os principais. A gente quer entrevistar todo mundo que tem feito um serviço relevante. Certo. E tanto que o meu programa acabou virando meio que um programa antropológico agora, né? A gente tem um recorte do ocultismo brasileiro do século XX, XXI. Né, porque a gente acabou entrevistando e vai guardando e deixa essas entrevistas no ar com toda a galera que tá fazendo e acontecendo, né? E é muito interessante porque dentro do trabalho, que eu já acompanho há muitos anos, e eu percebo não só a diversidade, né, das pessoas que você acaba entrevistando no Boteco do Menri. É isso aí. Mas tem todo um conteúdo por detrás, que é exatamente, parece que ele combina com uma parte daquilo que vocês estão também estudando. Combina, porque se você está buscando a verdade é uma só. E não importa se a água está fervendo, se você está medindo ela em Fahrenheit ou Celsius, ela tem que dar o mesmo... O resultado pode ser diferente, os números, a conta e tal. Mas ela tem que chegar numa mesma lógica. Todo pessoal que está fazendo um bom trabalho, a gente chega à conclusão que está todo mundo chegando no mesma lógica, só que por caminhos diferentes. Então, acho que a minha função dentro do ocultismo é meio que indicar para as pessoas assim, o que você gosta? Qual é o caminho que você vai gostar? Mas, de repente, vai ser hinduísmo. O outro cara vai gostar de xamanismo. Aí, dentro do xamanismo, você entrevista o Samuel, tem um monte de xamanismos diferentes. Tem. Aí o cara gosta, sei lá, de norte-americano e é o que conversa com a alma da pessoa. E aí eu sinto que um dos meus propósitos aqui no planeta é meio que empurrar as pessoas e falar, o que é que você gosta? E o cara fala tal, e a gente apresenta para a pessoa e fala, vai com esses caras que eles manjam. E isso tem dado muito resultado, tem sido um trabalho muito fantástico. Com certeza. Não só... acredito que ao longo dos anos, além da equipe que tem para fazer todo esse trabalho, né? Já a gente vai falar sobre Sofia, mas antes eu gostaria de saber uma coisa. De onde vem a inspiração para integrar, né, toda a parte da mitologia, da cabala, da astrologia, do tarô, da alquimia? Mas que no final tudo é uma coisa só, né? O pessoal acha que é um monte de coisa diferente, cabala, tarô, astrologia, né? E eu faço aqueles livros, você conhece, desse tamanho. Sim, cada um, 700 páginas, as bíblias. Mas é porque, na verdade, se eu fosse fazer um livro só de 7.000 páginas, ia ficar muito ruim de manusear. Com certeza. Então a gente tem que dividir. Mas quando você percebe, você olha e fala assim, peraí, a cabala tá falando uma coisa, mas a astrologia fala a mesma coisa. Sim, porque e o tarô fala a mesma coisa, mas eles se intercalam. Eles se entrelaçam. Entrelaçam. Todos eles estão conversando com pedaços da alma, mas cada um que você aprende, o outro te melhora quando você vai estudar de novo. Então, se você souber tarô e vai estudar astrologia, melhora o seu tarô. Se você aprende cabala, melhora muito o seu tarô. Se você está estudando cabala e depois vai estudar astrologia, você entende mais cabala. E você entende mais de você mesmo. Aí pega o baralho cigano, você vai entender mais ainda de você mesmo. Né? E se você quiser, sei lá, runas, a runas vê um outro tópico. Mas todos eles agregam. Então eles são diferentes, mas iguais. Todos eles levam ao mesmo caminho, que é o autoconhecimento. Todos eles levam para o mesmo caminho. Você vai conseguir olhar e descobrir qual é a grande pergunta que todo mundo tem que fazer, que é: o que é que eu vim fazer nesse planeta? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Perfeito. Que essa é a pergunta de $1 milhão, vamos dizer assim, para quem está no caminho, com certeza encontra essa resposta. Encontra. E quando você encontra essa resposta, você facilita dentro do mundo material, espiritual, emocional, intelectual, tudo flui. Porque a pessoa se encontra, né? Ela tem aquele mapa, né? Ela se encaixa. Perfeitamente. É o sentimento de pertencimento.
E aí você consegue um prumo, né? Um guia, olha a estrelinha lá longe e fala, é para aqui que eu tenho que ir. E aí a gente facilita a vida das pessoas. Com certeza absoluta, como facilita. E eu gostaria de saber, então, agora um pouquinho sobre o Sofia. Então vamos lá. O Sofia ele surgiu dessa vibe mesmo, né? Então você já teve aí com o Léo, com a Pri. Já. A ideia começou 15 anos atrás, quando a gente tinha os grupos que estudavam. E aí a gente falou, pô, por que a gente não pega um dia do ano, ou 2, 3 dias, e junta um cara de cada uma dessas vertentes para fazer um ritual e falar um pouquinho disso? Então a gente chamava um xamã, um druida, um martinista, um Rosa Cruz, um maçom, um telemita. E aí a gente ia escolhendo, mas geralmente umas 20 pessoas diferentes. E aí ao longo do final de semana, essas pessoas davam palestras e explicavam e falavam assim, olha, o caminho do martinismo é assim, assim, assim. O caminho do druidismo é assim, assim, assim. O caminho da quimbanda é desse jeito. O voodoo é assim. E aí as pessoas iam assistindo isso e no final até fazer uma prática. Então eu ensinava, por exemplo, a Cris Weinberg vem e ensina a fazer um benzimento. E aí você sai e volta para casa e aprende alguma coisa. Ou você faz um ritual menor do pentagrama pelo pessoal da Golden Dawn. E coisas assim, né? Então você vai sair de alguma coisa prática. Então o Robson, o ano passado, ensinou a fazer o scrying num cristal. Então a pessoa vai lá, aprende uma técnica e se ela gostar daquilo que ela viu, no final do Sofia, no final não, durante o Sofia, né, mas ao longo do Sofia, ela pega e já tem os caras que são experts naquelas áreas para indicar para onde a pessoa pode ir. Não falar, eu gostei de Umbanda, aí a gente já procura onde é que tem um terreiro perto da casa da pessoa. E assim sucessivamente. E aí a gente tem feito isso já por 15 anos. A gente só parou na pandemia. Eu já estive em vários e eu gostei muito do ano em que foi aquela senhora fazendo o ritual da Jurema. O ritual da Jurema também, então foi maravilhoso, a Deia. Isso, a dona Deia. É uma senhora, além de ela ser é muito... de outro planeta, né? Ela é muito acolhedora. E, aliás, esse é exatamente o tema do Sofia, né? O acolhimento. Ele é o acolhimento. Ele traz qualquer pessoa. E você percebe que tem gente de todas as filosofias que estão juntos lá. E outra coisa que a gente vê é que os próprios palestrantes, eles ficam para assistir as palestras dos outros palestrantes, que é uma coisa que só ocorre no Sofia. Sim. Porque no Mystic Fair a pessoa vai lá, dá a palestra e vai embora, né? Mas lá não, todo mundo fica. Então você está tendo alguém dando uma palestra, por exemplo, esse ano vai estar a Monja Coen. Ela vai estar falando lá de budismo, e aí você vai ter o pessoal do Ifá africano que vai estar assistindo a palestra. E são pessoas com 40 anos de prática, né? E aí você fala, pô, por que o cara de 40 anos de uma prática africana vai assistir uma palestra de budismo? Ele não vai se converter. Com certeza. Não, mas ele vai aprender alguma coisa diferente. Ele vai, de repente, perceber alguma coisa na própria religião que ele nunca tinha visto antes. Isso é o mais maravilhoso. E permite também, as pessoas que acabam participando, elas são ecléticas. Partimos do princípio que elas são ecléticas, que elas vão abraçar, vão acolher, vão receber o ensinamento, vamos colocar dessa forma. Não, com certeza absoluta. E também tem uma grata lembrança do Rabino. Rabino também, geralmente ele faz... Ele faz o Shabat? Sim, não, ele faz um Shabat, e aí celebra lá na sexta-feira. Dessa vez, na sexta-feira, vai ser um pouquinho diferente. Vai ser com o Claudinei, vai ter um ritual de Isis, Pan, como era feito em 1890. Então eles trouxeram os manuscritos certinhos, ensaiaram, eles vão fazer a apresentação de como era feito um ritual de bruxaria de 1890. Eu vou estar lá. Então vai ser maravilhoso, né? Vou estar lá, com certeza. Que a gente está falando hoje é dia 20, né? Então se você está assistindo a gente, simposiosofia.com.br, porque é amanhã, né? Exatamente. Então a hora que você acordar amanhã de manhã, já corre... Ou vai agora no Simpósio Sofia, no Simpla, você consegue comprar ainda o ingresso e amanhã você corre. Se você viu isso, porque seu anjo da guarda te chamou. Exatamente. Corre porque é imperdível. Será, sem dúvida, um evento... Ele vai estar maravilhoso. Assim, por exemplo, hoje, então, dia 20, na quinta-feira a gente teve a palestra com o Baba King, aí teve a palestra de Ifá e teve a Monja Coen também, fazendo a abertura do evento, né?
Amanhã a gente vai Que ter um começa dia com o inverno. cultural. E começa com o inverno. Inverno não, começa acho que no outono. Isso o Léo e a Pri que eles manjam mais. Não, o inverno. o outono é o último, é o isso. último. Eles que ficaram nessa parte dessa vez. E a sexta-feira, que é amanhã, é a parte cultural. Então a gente vai ter exposições, a gente vai ter a apresentação do documentário Hexen, que é um documentário de bruxaria de 1920. Nossa. A gente vai ter a exposição do deck de Crowley, vai ter O deck de Crowley de que maneira? as meninas, a Elisa, eu esqueci o nome dela, ai Deus, ela vai me matar. Não Mas tem eles problema, trouxeram ela vai perdoar. uns decks lindos que elas fizeram aqui, uma representação estilo brasileiro. E Entendi. ficou maravilhoso. E eles vão trazer os originais para expor. O Museu de Bruxaria vai estar expondo também. E vai ter também a apresentação de um documentário chamado Exu e o Universo, Olha que é bacana. do Nazi do Ira. Ele vai estar lá amanhã. E para fechar o dia, a gente vai ter a peça de teatro do Crowley, com o Jabali e com do Claudinei. E no final do dia, o ritual das bruxas, de Isis. Nossa, isso vai ser fantástico. Imperdível. Imperdível. Você que está ouvindo agora, faz favor. No sábado, a gente vai ter vários workshops. Então vai ter druidismo, vai ter sagrado feminino, vai ter telema. Né? São vários workshops diferentes. E no domingo, eu, a Pri e o Léo Lousada vamos estar junto ensinando um ritual de magia prática. Ah, Um que ritual de bacana. consagração também ali. A Cris Menberg vai estar lá no domingo também. Vai ser outro dia maravilhoso. Eu não tenho a menor dúvida que vai ser o evento, Sofia. Então, para o você que está evento. nos ouvindo, ainda dá tempo. Você pode ir no Simpla, comprar o seu ingresso e ver a programação. simposiosofia.com.br. Isso. E outra, se você olhou e falou, putz, eu queria estar lá na sexta-feira, não tem problema. Se você comprar os ingressos para os dias, você ganha a gravação do dia para assistir depois. Então, mesmo se você que só descobriu isso agora, perdeu o dia de ontem, você pode comprar para assistir a gravação das palestras. Ah, que bacana. Fica gravado por 1 ano. Porque Olha. a gente vai ensinar prática, né? E aí o pessoal vai querer fazer a prática e depois ele vai ser bombardeado por, 20 práticas diferentes. O cara chega em casa meio perturbado. E aí depois ele vai querer sentar e assistir com calma de novo as palestras para fazer anotação, tudo isso. Então a gente pensa em tudo isso. Nossa, que bacana. Gostei bastante dessa novidade, vamos dizer assim. E vocês vão estar também na Mystic Fair. A gente vai estar depois da Mystic Fair, vamos levar os livros novos do ano, o lançamento do livro dos Anjos, que eu acho que eu não vim aqui para explicar ainda. A gente fez um livro da teurgia, que é a evocação de anjos. Então ele ensina, é um compilado na verdade, né? Eu nunca invento nada, meus livros são só enciclopédias, né? Sim. Mas a gente pesquisou 60 livros principais de evocação de anjos que existiam no planeta e a gente elaborou como se fosse a Bíblia de como fazer evocações de anjos, com os 72 anjos cabalísticos. Lembra da Mônica Bonfilho? Lembro. Nos 90, ficou super famoso então. E aí se eu falasse pro ouvinte que está escutando a gente que na verdade nós temos 7 anjos cabalísticos. Porque o anjo que a Mônica falava e que o pessoal estudava é o anjo do sol, que é dado pelo seu dia do nascimento. Só que a gente sabe na astrologia que você tem vários planetas, né? Tem o Sol, tem a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Tem anjos de cada um desses planetas. Então, quando você vai pesquisar na tabela teúrgica, você vai achar qual é o seu anjo cabalista de Júpiter, para você fazer pedidos de din-din. Isso é muito bom. Então você tem anjos você quer um anjo amoroso para relacionamento e tal, seu anjo de Vênus. Você quer um anjo intelectual para trabalho, para alguma coisa, tem o anjo de Mercúrio. Olha, e aí que você bacana. consegue fazer essas evocações. Então esse é um dos livros. Olha. Esse vendeu bastante, o pessoal amou. Assim, Que esse foi o muito lançamento na Mystic do Rio. Do Rio de Janeiro. Isso. E Em aí agosto. tem o 231 portais da iniciação. Nossa, eu pirei na hora que ele estava me contando lá. Esse é para quem gosta de cabala e para quem gosta de tarô. Então, para quem gosta de tarô, é uma ferramenta de autoconhecimento maravilhosa. Eles são exercícios na qual você vai entrar dentro do arcano do tarô.
Então você vai se imaginar, fazer uma visualização criativa, vai pôr a carta na tua frente, fazer uma meditação e aí você vai entrar na carta. E aí você vai conversar com o louco dentro da carta. Então você vai se imaginar lá dentro, você começa a ver os pastos verdejantes e tá andando, de repente vai vir um cara com um cachorro e vai estar carregando uma trouxinha e ele vai conversar com você. E aí você vai fazer a pergunta para esse deck de tarô, tirar dois arcanos, e aí esse exercício de meditação o arcano te responde. Nossa, então que ele fantástico. funciona como um oráculo, mas é um oráculo mais profundo. E mais voltado para o autoconhecimento. Só que aí você tem a combinação de 2 a 2, por isso que são 231 portais. Porque eles são, o louco visita o mago e o mago visita o louco. Aí o louco visita a sacerdotisa visita o louco. E assim sucessivamente até o julgamento visita o mundo e o mundo visita o julgamento. Eu imagino que deve ter ficado muito interessante quando a torre, por exemplo, visitou a imperatriz. A torre é a imperatriz, ela tá parada assim e de repente ela vê que tá caindo tudo ao redor, assim, como é que ela ajuda a reconstruir? Como faz para... Como faz? Entendi. Então você vai ter todas esses teatros da mente, você vai construir. E é tão fantástico, as pessoas estavam, quando a gente fez os testes e distribuiu e foi testando, o pessoal falava assim, não é possível, eu não sou tão inteligente assim, porque os caras eles dão respostas profundas, eles conversam coisas que eu não imaginava que eles iam conversar. Então isso vem de algum lugar bem mais profundo, assim, as cartas conversam com as pessoas, é fantástico, fantástico. As cartas do tarô, realmente, elas conversam com a gente. Elas, né, vamos dizer, têm todo um processo que cada um vai atravessando e esse livro vai trazer muito mais respostas, insights e vai ajudar em muitos processos. Muito, muito. O pessoal virava e falava assim, Débora, eu não sou tão criativo assim. E a carta dava umas respostas assim que dava uma solução para o problema da vida da pessoa naquele momento. Então, só dele fazer esse exercício, além de funcionar como um outro oráculo, né? Porque você tem ali se você tirar esse oráculo de dois arcanos maiores, eles te dão essa resposta. E, em paralelo, ele faz a correlação direta de Cabala com tarô. Porque aqueles 2 arcanos do tarô, eles são equivalentes a 2 letras hebraicas. E aí abre um portal da Cabala. E que aí tem um caminho. Tem um caminho em que conecta essas 2 letras. E aí você vai ter lá os 231 caminhos. Nossa, que livro no maravilhoso. No Sefer Yetzirah ele fala que são os caminhos pela qual Deus construiu a realidade. Nossa, então ele abrange tudo. É um outro monstrão, é um livro de 600 páginas também. Bom, infelizmente a gente está no finalzinho do nosso programa, mas... dentro de todo o processo e dos lançamentos, etc., para fechar, qual que seria a sua mensagem final para quem está começando ou para quem já está no caminho de todas as artes iniciáticas? Não parar de estudar nunca e sempre desconfiar. Assim, não existe nenhum atalho para nada que vale a pena. Então, se você está procurando quem seguir e tal, toma cuidado com as promessas que o pessoal faz. Assim, magia não é milagre. Né? Magia é uma coisa que dá resultado. Saber quem você é no mundo tem um resultado maravilhoso, mas não existe nenhum atalho, não existe ritual de que vai prosperar e você vai ficar rico em tal, traz a mulher amada em 3 dias. Essas baboseiras, se parecer muito, muito, muito cheio de trick-tricks, é porque é muita mentira. Então a gente tem um cenário aqui que, por ele ter muito do subjetivo e tal, dá margem para muita gente mal intencionada. Então o pessoal que acabou de entrar, que está estudando, está buscando, está procurando, eu ia até recomendar, puxando a sardinha, faz o seguinte, assiste o Projeto Mayhem, então, e aí você fala assim, eu gostei de tal coisa, de tal assunto dentro do ocultismo me interessa. Então você digita lá, Projeto Mayhem, Deudébio, Quimbanda. E aí você vai ter ali uma lista de 4, 5 países. Eu nunca entrevisto também só um. Né? Então você vai falar assim, de druidismo, eu entrevistei 4. A gente vai falar de maçonaria, entrevistei uns 10. Eu nunca entrevisto só uma pessoa. Para quem está assistindo também tem muitas
possibilidades de ver com quem a pessoa gosta. Porque tem a questão da empatia do mestre, né? Tem empatia também, tem mestres que são mais rígidos, outros são mais legais, outros são mais duros. Então, cada um vai chegar aonde tem que chegar. Daí eu tento fazer essa ponte entre as pessoas no meu programa. Tá certo. Então, Marcelo, teremos o Simpósio Sofia do dia 20 ao dia 23, agora de novembro. Para você que está vendo o nosso programa, ainda dá tempo de você comprar o seu ingresso para amanhã. Dá sim, você ainda tem 3 dias, eu vou estar lá amanhã o dia inteiro. Então, se você quiser falar comigo amanhã, você fala, pô, eu assisti você lá no programa e tal, eu tô com tal dúvida e tal, eu vou tentar te ajudar no melhor que eu puder. E a gente se vê amanhã. Com certeza. Marcelo, muito obrigada por você ter vindo. Pô, eu que agradeço, sempre um prazerzão estar aqui. Voltará, com certeza. Fique com a programação da Madrugada Astral e também da Vibe Mundial. Até semana que vem. Grande beijo.